Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito especial: viver de apicultura. E eu já vou começar perguntando para o professor Armindo: quando foi que você decidiu, eu vou viver de apicultura? Pois é, esse tema hoje é um tema instigante, né? Opa, olha o áudio aí. Ó. Aí, a gente esqueceu de diminuir o áudio do celular. É bom que está transmitindo, né? É o ao vivo. Sinal que tá funcionando. É bom que a gente sabe que está funcionando. A turma aí nos acompanhando aí, o pessoal firme e forte aí. E antes de você responder, é um tema muito bacana que a gente vê muitas pessoas que estão começando na apicultura, que estão acompanhando no canal, fala assim: meu sonho é viver de apicultura, meu sonho é viver de apicultura. E é uma pergunta muito bacana. Quando foi que o professor Armindo decidiu? Quando que virou a chavinha? Pois é, gente. Pra gente que já está, né, aí há quase 40 anos na apicultura, né? Comecei ali com 8 anos de idade, mas de fato eu fui trabalhar com apicultura mesmo para valer. Foi a partir ali dos 17, 18 anos, por uma opção. Primeiro que eu gostava de trabalhar com apicultura, mas também por uma opção que eu não tinha, que a gente estava ali nos anos 80 para 90 e não arrumava emprego para lugar nenhum. A crise que se abateu no Brasil ali nos anos 80, 90 não chega nunca aos pés do que a gente está vivendo hoje, né? Se hoje a gente está em crise, a gente que tem 40, 50, 60 anos aqui lembra dos anos 80, 90, mas... Inflação de 1000%. Você tá louco. Não era uma Você coisa comprava maluca. de manhã à tarde, você não comprava pelo mesmo Não preço, comprava, né? É verdade. Meu pai trabalhava com material de construção, as pessoas passavam pedindo dinheiro no depósito. Ah, me arruma um trocado aí e tal, não sei o quê, dá um dinheirinho e tudo, um trabalho aí, eu limpo o quintal aí do depósito aí, capinar aí o quintal aí pro senhor, e o senhor me paga um prato de comida. Eu só não pedi dinheiro não, eu pedia prato de comida. Então a turma acha que a gente está vivendo crise hoje, não é claro que a gente está vivendo, ninguém nega, né? Mas o que a gente viveu nos anos 80, 90 foi terrível. Quando eu cheguei aos meus 17 anos ali, que eu terminei o ensino médio, louco para trabalhar, né? Então não arrumava emprego em lugar nenhum. Não existia emprego nenhum. Taxa ali de desemprego ali liberava ali os 40%, 45%. Metade da população não tinha trabalho nenhum. Então foi uma crise que nunca o Brasil viveu em toda a história dele. E aí eu lembrei, mas eu tenho já o meu trabalho. Por que eu vou ficar caçando emprego se eu tenho apicultura? Não é? Tô fazendo besteira aqui. Então ali foi uma opção. E dali aquilo... que eu optei naquele momento por trabalhar com apicultura, acabou virando a profissão e eu nunca mais abandonei, nunca mais larguei. O professor já contou a história pra gente do Armindo pai, que te chamou para ser gerente do depósito de material de construção. Na realidade não era gerente, ele me chamou, eu tinha 14 anos quando meu avô faleceu. Sim. Trabalhava meu pai e meu avô no depósito, e meu avô faleceu, eu tinha 14 anos. Eu lembro que vovô a vida inteira trabalhou como construtor civil. Nunca teve formação acadêmica nenhuma. O estudo dele era a 4ª série primária. Mas era uma pessoa que tinha um conhecimento de construção civil que era impressionante. Então, quando meu pai montou o depósito, meu pai convidou meu avô para trabalhar com ele. Meu avô já tinha ali seus 60 e poucos anos e trabalhou ali muitos anos com meu pai no depósito. Eu lembro um dia que, quando eu estava voltando da escola, e eu sempre passava no depósito, na porta do depósito era caminho. E nesse dia o depósito estava fechado. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Quando eu cheguei em casa, eu tive a notícia que o vovô tinha falecido. Né? Então, meu avô era um cara que, puxa vida, ele fez o depósito ali pelo conhecimento que ele tinha. Né? E era uma época também que, apesar de que não havia emprego para as pessoas, mas assim como hoje, não havia também formação nas pessoas. Isso. As pessoas não tinham formação, então era difícil eu procurar alguém que você pudesse pegar para trabalhar, que você pudesse ter confiança no trabalho. Né? Oferecer qualidade, né? E naquela época, a gente que tinha menos de 18 anos podia trabalhar, né? Ninguém aqui morreu porque trabalhou com 12, 13 anos. Morreu, Jandi? Isso é verdade, que a gente começava bem antes, né? Você morreu, Jadão? De jeito nenhum. Eu também não morri, ninguém morreu. Essa Não é nem, turma aí nem morrer é trauma. Você ficou traumatizado? Eu fiquei Não. traumatizado. Né? Essa turma de psicólico aí hoje inventa cada uma que é terrível, né? Então treino é brincadeira. E nenhum de nós morremos. Então ali eu fui trabalhar com meu pai, ele me convidou para poder trabalhar com ele no depósito. E aí eu falei para ele, olha, eu vou, mas eu não quero trabalhar com depósito. Se for para mim poder ficar carregando cimento, areia, tijolo, fazendo entrega, vendendo tubo, isso aí eu não quero não. Agora se for para trabalhar com apicultura, eu topo.
E ali eu fui com ele, a gente trabalhou ainda ali por um período de praticamente 4 ou 5 anos, alternando material de construção e apicultura, até a apicultura ela entrar como atividade exclusiva, né, da Cia da Abelha. Né? Professor, eu observo nas redes sociais, até mesmo quando a gente tem contato presencial com os alunos da Escola de Apicultura, que muitos deles falam, eu quero viver de apicultura. O que isso significa? Gente, viver de apicultura, na cabeça das pessoas, existe um romantismo nisso aí. E isso é um perigo gigantesco. Isso é um perigo gigantesco. E é nisso aí que muita gente, inclusive, diz que a gente vende ilusão. É como se a gente vendesse romantismo. A gente não vende romantismo. A gente vende uma oportunidade de você empreender em um negócio que você vai ter resultado. E que pelo fato da gente ter construído isso ao longo de muitos anos e disso ter sido resultado para a vida da gente muito, muito factível, no sentido da realização e de dependência financeira do Armindo Pai, no sentido da realização de dependência de patrimônio. Então isso trouxe para a gente de condições para a gente estudar, da gente formar, da gente buscar tudo que a gente tem na nossa vida. Então a apicultura para a gente sempre foi um meio da gente empreender. E a gente empreendeu em tudo que a gente podia dentro da apicultura para poder obter renda. E numa época onde você não tinha facilidade de obter renda das atividades de maneira geral. Então o viver de apicultura de forma real é você fazer da apicultura o quê? A oportunidade de você ter renda. E não é ter uma renda qualquer, é você ter muita renda, trabalhando relativamente menos do que outras atividades, não que você não vá trabalhar. Isso é um outro mito também que as pessoas têm, né, Thiago? Ah, não, é trabalho. Quando a gente fala que vai trabalhar menos, você não vai deixar de trabalhar. Isso. Você vai trabalhar menos, mas você vai trabalhar. E as pessoas têm que entender que não existe nada na sua vida que você faça que não envolva trabalho, que não envolva dedicação, que não envolva perseverança, que não envolva disciplina, né? Então, o viver de apicultura é você constituir um objetivo de vida, tendo a certeza de que a abelha ela vai gerar para você o que você necessita para transformar os sonhos da sua vida em realidade de fato. Isso é viver de apicultura. Eu acho interessante, assim, só fazendo um parênteses, porque quando você vai falar assim para uma pessoa do meio rural, qual a sua atividade? Ah, eu vivo de gado, ou eu vivo de piscicultura, eu vivo de aves. Sou pecuarista. Sou pecuarista, eu sou sojicultor. Mas assim, sou agricultor. Não se vê esse orgulho e falar, eu sou apicultor. Ainda não se vê, né, dessa forma. E tem um certo preconceito, professor, de falar sou apicultor? Tem um preconceito gigante. É. Agora esse preconceito, ele está na cabeça do apicultor. Principalmente, né? Ele está na cabeça do apicultor. A síndrome de vira-lata. Eu lembro com os meus 8 anos, quando eu e meu pai nós fizemos o nosso primeiro curso de apicultura lá com o professor Francisco Schmidt. Eu lembro uma fala do professor Francisco que ele virou e falou assim: apicultura é a única atividade que vocês estão entrando que na hora que você estiver numa roda que tenha um médico, que tenha um advogado, que tenha um engenheiro e tenha um apicultor, o tema vai ser abelha. Verdade. Eu não esqueço dele falando isso no curso, eu tinha 8 anos. E ele falou isso. Eu vejo isso hoje acontecer. É, na verdade. Tem um advogado, tem um médico, tem um engenheiro, tem um apicultor. Numa festa. Qual que vai ser o assunto daquela roda? Vai ser abelha. Abelha. Vai ser abelha. Então, o tema apicultura, o tema abelha, isso é algo que fascina o ser humano. Eu tinha vontade de uma hora fazer um estudo, sujeitar alguém que trabalha com a questão da psicologia, com a questão assim dos arquétipos que compõem o ser humano, no sentido do que isso traduz no inconsciente coletivo do ser humano, desde quando o ser humano é humano. Porque a abelha está diretamente ligada ao surgimento da sociedade civilizatória, né? O açúcar, né, o adoçante natural sempre foi o mel. O açúcar cristal tem 500 anos na história da humanidade, surgiu no século XV. O mel não, o mel tem 10 mil anos que está na história da humanidade, estou falando besteira. O mel tem 35 mil anos que está na história da humanidade. Sim. Quando você pega ali os desenhos em cavernas, né, dos homens das cavernas fazendo desenhos ali deles coletando o mel em área de rocha, em árvore. Né? Isso. Então isso faz parte do inconsciente coletivo do ser humano, isso faz parte da vida da gente. Quando
Quando o professor terminou... Não, isso mesmo, manda pra lá, Quando o professor falou da chavinha que ligou na época que ele quis começar na apicultura, foi o quê? Foi ter uma fonte de renda, uma forma de Foi ter uma fonte de renda. Foi ter uma fonte de renda. Porque a gente vê muitos alunos Todo moleque hoje... de 17, 18 anos quer ter dinheiro no bolso, né? Verdade. Quer ter dinheiro no bolso. A renda é o principal. Hoje o oxigênio da sociedade é renda. Você Sempre tem que ter foi. renda. Depende. Sempre foi. Hoje em dia a gente está com um movimento de sociedade tão diferente que a gente tem que se adaptar tanto, porque agora vem outras coisas que as pessoas imaginam que está na frente. Tipo, Meio ambiente, sustentabilidade. Sim. Socialmente correto. É isso mesmo. Mas até para você cuidar do meio ambiente, até para você cuidar da ecologia, até para você socialmente correto, você depende de dinheiro. Mas eles maqueiam de tal forma que é o politicamente correto. Era essa palavra, É o politicamente politicamente correto. Não, eu não dependo de dinheiro, não. Meu projeto não depende. É claro que depende de dinheiro. Eu Tudo vejo depende de algumas coisas assim, projetos sociais, ambientais. Gente, só gera se tiver dinheiro. Não Tem que ter adianta, dinheiro. né? Tem que ter dinheiro. E muitos desses projetos, eles buscam recursos aonde? Eles buscam recursos nas doações feitas por empresas de lucro presumido e lucro real para poder fazer abatimento do imposto de renda. Ixi, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Agora, uma coisa que a apicultura traz, que não tem a ver com dinheiro, é qualidade de vida e saúde. É isso que eu ia falar. Tem alguns alunos que já querem buscar apicultura por outros motivos. Não é o financeiro, porque já está bem financeiramente, ele quer ter uma qualidade de vida melhor, quer sair da cidade, quer vender tudo na cidade, ir para o sítio, quer montar o apiário dele, viver daquela coisa. E o ponto, fazer o que gosta. Porque hoje, até para a gente sobreviver, a gente se submete a fazer aquilo que não gosta. Muita gente trabalha com aquilo que não gosta, trabalha para poder sobreviver, poder pagar as contas. Mas chega um momento que ele já pode optar e ele quer fazer algo que gosta. E muita gente procura apicultura e quer viver da apicultura porque quer viver fazendo algo que quer viver fazendo algo que ele gosta. Algo que ele gosta, mas ele não quer também trabalhar no prejuízo. É lógico, de jeito Então nenhum. ele quer fazer algo que ele gosta, ele não necessita do dinheiro da apicultura, mas ele também não quer trabalhar no vermelho na apicultura. Então quando ele descobre que ele tem condição de associar, ele tem condição de associar aquilo que ele pode trabalhar no que ele gosta, naquilo que vai dar o prazer a ele, né? Que ele já alcançou a independência financeira dele, mas que ele continua tendo a opção dele empreender numa atividade, mesmo que ele não tenha objetivo de enriquecimento naquilo, aquilo também faz parte do quê? Do gosto do ser humano de realização. Porque a realização no ser humano não é um aspecto simplesmente moral, é biológico também. A realização é um aspecto biológico no ser humano, não é simplesmente social ou de identidade, né? E eu me lembro, professor, um vídeo que eu vi na Cia da Beira que me impressionou muito, me encantou muito, foi do Dr. William, que ele é juiz em Goiânia. Em Goiânia, ele é juiz. Aqui no Tribunal de Justiça. E eu me lembro dele falando que ele é juiz e apicultor. Então, ele e ele fala com orgulho, né? Orgulho de ser apicultor. E ele fala como a apicultura mudou a realidade da fazenda dele, porque ele uniu a família. Ele não pode mexer com gado, porque gado é uma coisa perigosa, difícil de mexer, e dificilmente o dono da fazenda mexe com gado. Tem um peão que mexe. Mas a abelha, ele faz questão de cuidar das abelhas dele, o peão ajuda sim, mas ele faz questão de ser o apicultor, ele faz o manejo. Embalar, rotular. Rotula, ele tem a marca do mel dele. Ele tem a marca do mel dele e vende dentro do Tribunal de Justiça para os colegas juízes. Vende para os colegas. E ele tem orgulho de falar, isso aqui é produção minha. Minha, exatamente. E isso me mostrou, porque eu também tinha aquele certo preconceito apicultor. Também apicultor sempre foi subatividade, uma rendinha. Apicultura é rendinha. E eu vi ele falando com orgulho. Ele é apicultor com orgulho. Isso faz toda a diferença, né? E o apicultor em si é que tem vergonha mesmo de dizer, eu sou apicultor, e tem vergonha. Ele tem vergonha de dizer que cria abelha, ele tem vergonha de dizer que é apicultor, ele tem vergonha de dizer que produz mel, ele tem vergonha de oferecer mel, ele tem vergonha de vender. E quando ganha dinheiro, tem vergonha de falar que ganhou dinheiro. Quando ele ganha dinheiro com a apicultura, tem vergonha de dizer que ganhou dinheiro com a abelha, né? É impressionante isso. Então é um negócio assim que eu não consigo compreender, algo que eu nunca encontrei uma resposta. Nunca encontrei. Por isso que eu queria uma hora pegar alguém para fazer um trabalho em cima disso, para descobrir o que existe no inconsciente coletivo apícola. Porque de maneira geral, todo apicultor tem vergonha de dizer que é apicultor, que produz mel, que vende mel e que ganha dinheiro vendendo mel. Talvez seja porque antes de ter essa modernidade, os equipamentos, tudo mais, talvez a extração do mel fosse uma coisa
realmente danosa para a natureza, tinha que colocar fogo, tinha verdade, que... Assim, não era bonito falar que você extraía mel de qualquer jeito. É verdade. Hoje a gente já tem muita tecnologia, tem os EPIs, tem muita qualidade para poder estar oferecendo esse produto. Então a gente não tem que ter vergonha de falar, eu sou apicultor, esse aqui é o meu produto. Esse, de fato, pode ser um dos aspectos mesmo. E né? um ponto importante também, Era extrativista. Extrativismo. Eu vou até convocar a turma que está assistindo a gente aqui, seja no YouTube, seja no Spotify, coloca um comentáriozinho aqui e fala, se você tem essa vontade de viver de apicultura, fala qual o motivo. Você quer ganhar mais, você quer mudar de vida, você quer fazer uma coisa prazerosa, você quer ir morar no campo. Fala pra gente aí, escreve no comentário por que você quer viver de apicultura. Até pra gente ter essa pesquisa, entender essa ideia, exatamente. Qual que é a sua intenção, por que você quer viver de apicultura. Ou porque agora virou uma moda, né? Só que a gente tá falando de apicultura, viu, gente? Não é meliponicultura, por favor. A turma também confunde isso. A gente tá falando... Não, eu vou virar um criador de abelha porque eu vou colocar ali uma caixinha de abelha jataí no meu quintal. Beleza, meu amigo, você não é apicultor. Então a gente está falando de criação. Você é meliponicultor. A criação de abelha apis, aqui tem ferrão, aqui você precisa ter equipamento de segurança, aqui não pode ser criada na cidade. Então, exatamente. Porque, como viver de apicultura é importante. O Cadeira Cama Bolo está dizendo aqui, eu quero para outra fonte de renda. Boa. Está dizendo aqui, ó. Boa. E eu vou fazer Edilson Pereira está dizendo, aqui tem gente que diz que serviço de apicultor é serviço preguiçoso. Olha aí. Olha bem. Olha de onde que vem as coisas. O comentário do pessoal. A ideia do quê? Da abelha que você vai lá de 15 em 15 dias para poder realizar o trabalho dela de explorar a abelha. Né? Não presta atenção que no restante do tempo a gente está cuidando, está zelando, tem que fazer você manutenção. Você está dando conforto biológico para a abelha, você está dando independência para a abelha, que ela pode entrar e sair na casa dela a hora que ela quiser. Ela busca a comida dela, ela limpa a casa dela, ela produz o mel dela. Ela faz tudo dela. Né? E o colega trouxe aí a questão da fonte de renda. Professor, vou fazer uma pergunta assim bem direta. Dá para a pessoa viver só de apicultura? Dá para ganhar dinheiro com a apicultura? Dá para ter independência financeira com a apicultura? Dá para ganhar dinheiro com a apicultura, dá para fazer independência financeira com a apicultura e dá para poder fazer um projeto de vida com a apicultura. Você não tem que ter a apicultura como uma atividade de complemento de renda. Você não tem que ter a apicultura como uma atividade extra sua. Você não tem. Você começando o seu trabalho com a apicultura, você até pode manter o seu trabalho que você tem no seu dia a dia. Por quê? Porque o apiário vai exigir de você, de 15 em 15 dias você está lá. Que é o caso do Dr. William lá. Que é o caso do Dr. William. Ele é juiz. Ele é juiz. E final de semana é apicultor. Mas ele também não vai abandonar a magistratura para cuidar de abelha. Né? É algo que ele gosta, está no sangue dele, não é o objetivo dele. Mas outros, por exemplo, que trabalham como profissionais liberais em outras áreas, né? A gente vê que tem abandonado as atividades deles com o passar do tempo da apicultura e vivendo só de apicultura. E uma coisa bacana também é que a gente vê que a apicultura é possível você manter a sua profissão atual, implementar a apicultura, vai trabalhando, vai crescendo a apicultura, vai montando o seu mercado, vai criando experiência e ela te dá base e sustentabilidade para você deixar a sua profissão para poder focar nela. Até 90 colmeias a pessoa consegue fazer isso, até 90. Mas 90 você já tem um faturamento. Exatamente, ótimo. 90 você tem um faturamento excelente. Então você com 90 colmeias, você já tem uma renda que você consegue substituir a renda do seu trabalho tradicional. Né? Você consegue substituir. E a gente consegue dar nomes, citar alunos que você conhece, né, da apicultura, que largaram a atividade principal e foram assumir a apicultura como atividade principal? Eu conheço dois, que eu lembro dos vídeos. O Kalenin, que era engenheiro. Ele é engenheiro. E o Douglas. O Douglas, que era pintor. O Carlos Della Libera, que trabalhava com engenharia. O Carlos também é engenheiro. A Ana Paula de Nepomucemo, lá em Minas, que trabalhava com a área também de engenharia, hoje trabalha só com própolis. Então, gente, tem nome. As pessoas que vivem de apicultura têm nome e sobrenome. Tem, são muitos. Não é 1, 2, 3, não. Nós estamos falando de milhares de pessoas que vivem só de apicultura. É claro que quando a gente fala a pessoa viver de apicultura, e é importante a gente citar isso, não é a pessoa trabalhar com 30 colmeias. É o foco exclusivo. Para você ter um foco exclusivo e trabalhar, você pode colocar como objetivo de vida para você um número mínimo de pelo menos 100 colmeias. Quero viver de apicultura, 100 colmeias fazendo superprodução de mel e direcionando a venda da sua produção ao consumidor final para faturar alto. Mas, professor, eu conheço o Manuel, que está aqui em Aragoiânia, ele tem 70 colmeias, fatura 150 mil por ano, tá muito tranquilo, não tem as 100 colmeias ainda. Mas a renda não é só ele.
Mas a renda dele é só A meu. renda dele é só dele. Só meu. Mas a renda da família não é só dele. É dele e da esposa. Gente, mas Então uma a renda- família ainda não vive só de apicultura. Ele está chegando lá. Gente, uma família Ele com já 150 conseguiu- mil por ano vive bem, Vive professor. muito Mas 150 mil é faturamento bruto. Bruto, é verdade. Então tem que citar isso, não é líquido. Isso é algo que muita gente, inclusive, Verdade. cobra da gente, que a gente fala que fulano faturou. Aí eles perguntam no chat, mas qual que foi o custo que ele teve para poder saber o lucro? E o que é então o custo do apiário? O custo que você tem hoje do apiário, você pode situar em torno aí de 30 a 35, 30 a 40%, porque aí vai variar a distância do apiário, né? Certo. 30 a 40% do teu faturamento bruto você pode colocar como custo do seu negócio, né? Não deixa de ser um mau negócio. Um ótimo Então negócio, a pergunta que a pessoa tem que se fazer, porque às vezes, por exemplo, se a gente imaginar, vamos pegar o exemplo do Manuel aqui, nem sei se o Manuel está aqui, nós estamos falando dele, né? Nós estamos falando dele, às vezes ele não está aqui. Ô Manuel, se você, não fica chateado a gente estar falando de você não, meu amigo. Vamos colocar aqui menos 40% de custos. Então o Manuel, ele teve ali, vamos dizer que ele teve ali 90 mil líquido. 90 mil dividido por 12. 7.500 por mês. Qual brasileiro ganha isso, professor? Aí a pergunta que a gente tem que deixar para o pessoal. É a grande 7.500 minoria, né? para a pessoa Já é tá. muito ou pouco? É pra Uma muita coisa- gente é muito, pra Isso. muita gente é pouco. Mas Quando se eu a gente estou for fazendo, colocar- por exemplo, uma consultoria com algum aluno, que um aluno vira e fala para mim assim, aquela consultoria de uma hora e meia. Não, professor, eu quero viver de apicultura. Beleza, meu amigo. Você quer viver de apicultura? Quanto que você tem plano, qual que é o seu plano de ter de renda por mês para você e sua família? Sim. Aí tem uns que falam, não, eu preciso de 3 mil por mês. Aí. Outros falam, eu preciso de 5. É verdade. Já tive gente de consultoria que falou, não, professor, eu tenho hoje aqui em torno de 7, 8 mil de renda, mas eu preciso ter 20 mil de renda. Então, cada caso é um caso. Isso, inclusive, é objeto de trabalho do próprio Sebrae. Quando o Sebrae ele vai fazer um levantamento de algum negócio para a pessoa, a primeira coisa que um consultor do Sebrae ele pergunta é quanto que você pretende ter de renda para você e sua família? O que é que você quer? Sim. Então, é a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer. O que você, apicultor, quer ter de renda? E até o motivador, né? Também. É. A gente, por exemplo, aí que está com a turma de mentorados, vários deles a gente está trazendo essa pergunta. O que você quer ter de renda? Sim. A gente tem mentorado ali que quer 4 mil por mês. Então, para ele alcançar o resultado que ele deseja, é muito mais rápido do que aquele que quer ter 30 mil. E a gente tem mentorado que quer 30 mil. Os dois têm condição de chegar. Com diferentes projetos, com diferentes caminhos, com diferentes trilhas que ele vai tomar, decisões que ele vai tomar, Sim. equipes que ele vai desenvolver, tamanhos de apiário que ele vai fazer para poder alcançar o resultado dele. Né? Até Mas produto, a pessoa né? tem condição de chegar. De repente. O bicho do mato tá dizendo aqui 7 mil por mês, você tá doido? Bom demais. O Edson da Costa, a régua, 7 mil por mês. Ué. Mas é um excelente salário. 7 mil por mês, já tá talvez, vou chutar aqui, provavelmente tá na classe dos 2% dos brasileiros. né? Exatamente. Gente, ganha essa assim, faixa de posso renda. até ser muito criticada porque eu vou falar, tem muita formação superior que não gera essa renda. Não gera. Eu tenho amiga advogado meu que não tira isso, não É, tira ué. 5 mil por mês. Olha, o piso do advogado hoje que tá trabalhando com carteira assinada, não chega a 7 mil nunca. Não chega a 7 mil nunca. Então, quem está querendo entrar agora, havendo a condição da natureza para produzir, dá para viver de apicultura. Dá para viver de apicultura. Pro- Agora, o apicultor ele tem que ter em mente o seguinte, que uma coisa é ele montar o apiário. Sim. A outra coisa é ele vender o mel. Ah, não, eu tenho 50 colmeias, eu faço 3 mil quilos de mel por ano. Nó, cara, então você vai ganhar muito dinheiro. Depende. Depende. A gente tem, inclusive, um aluno nosso, que é o João Canuto. A gente tem até um vídeo gravado com ele, aluno nosso, o Me João lembro desse Canuto. vídeo. Ele produz ali de 3 a 5 toneladas de mel por ano. E ele pega, das 5 toneladas, ele pega em torno de 4 toneladas e vende no atacado. Fatura bem? Fatura. Ele fatura bem. Como ele mora na fazenda, ele não tem o custo de carro e combustível. Então, o custo de produção dele é barato no apiário. Sim. Chega a 10%. O mel dele é muito barato. O mel dele não chega a R$4 o quilo, custando na colmeia. Muito bom. E ele vende ali a 12, 15, às vezes até a 20, dependendo da florada dele. Então ele alcança uma renda muito boa. Ele ali com um número pequeno de colmeias, ele consegue atingir ali mais de 70, 80 mil de faturamento por ano. Para quem mora na fazenda, isso é muito dinheiro. Porque qual que é o custo que ele vai ter ali de vida ali elevado na fazenda? Tá, a Na importância fazenda do ele tem plano, tudo. importância do plano de negócio, né? Você tem que saber exatamente o que é que o custo e o que é que você precisa, até onde você precisa chegar.
Aí quando a gente pega, por exemplo, situação, por exemplo, de apicultura do Nordeste, igual vocês que estiveram agora lá na Paraíba. Verdade. Que você ali teve contato com apicultores ali, que estão sofrendo na mão de atravessadores ali, que pagam, que exigem pagamento daquilo que eles vão pagar. Não, eu te pago 8, e o cara tem que aceitar. Exatamente. Te pago 9, o cara tem que aceitar. Ou Na verdade, seja, eu tive contato... oprime o apicultor, né? Eu tive contato com pessoas que desistiram da apicultura por causa desse tipo de negociação. Exatamente. Né? Associações que foram fechadas porque não dá condição do apicultor trabalhar. Existe essa necessidade. Igual o professor falou no começo, não dá para romantizar. Não é só bonitinho criar abelha, o mel é saudável. Não, você tem que ter condição de se manter, ou então de pelo menos conseguir sustentar com a produção. Agora, tudo isso acontece por quê? Porque que é que existe um atravessador que chega e oferece 8, 9, 10, 11 reais o quilo do mel? Porque tem quem vende. E quem vende não tem conhecimento. E quem vende nesse preço não tem conhecimento. Então, continua sendo uma relação de quê? De oferta e procura. Quando eu falei... Se existe mel no atacado, igual se você chega ali no sertão do Nordeste e encontra, né? E encontra ali meios ali de você comprar mel de 10, 11, 12 reais o quilo e o preço está esse hoje que eles estão pagando, sim, é porque tem apicultor vendendo. Então tem muito mel para venda no atacado e pouco mel para o varejo. Então olha a distorção que a gente está vivendo. 8, 9, 10 reais pagando no atacado, 50, 60, 70 reais chegando ao consumidor final. Ou seja, sobra de mel no atacado, falta mel no varejo. Olha só essa relação que existe de demanda e oferta, de oferta e procura nas duas áreas, para o mercado atacadista e mercado varejista. Até porque o atacado vai para o exterior, né? O atacado vai para o exterior. Então, se você vende para o atacado, dificilmente vai chegar na mão do consumidor final. Por isso, se tivesse exatamente. E, professor... E muito entreposto, ele acaba pegando muita rebarbinha nisso aí, né? Comprando a 10, 11, 12 com a alegação de que vai para o mercado exterior, e na realidade ele acaba fracionando aqui dentro e colocando dentro do mercado interno pela falta do produto ao consumidor final e faturando alto nas costas do apicultor. Esse é o motivo pelo qual tem muito apicultor aí que vende almoço para comprar janta. Vende o almoço para comprar janta. Porque falta conhecimento. Apicultor é vítima? Não. Entreposto e atravessador é vilão? Não. No mercado não existe vítima e vilão. Não existe. Apicultor que mantém essa ideia de que ele é vítima do entreposto ou do atravessador que está pagando 10, 11, 12, ele está simplesmente assinando o atestado dele, com perdão da palavra, de ignorância. Não é ignorância no sentido de ser ignorante, não. É ignorância no sentido de desconhecer. Sim. De desconhecimento, de não buscar capacitação, de não buscar treinamento, de não buscar informação, de não sequer cogitar a possibilidade de dizer assim, eu preciso empreender e preciso buscar um curso para me aprender a me tornar um empreendedor. Um empreendedor apícola. Então falta isso no apicultor. Isso Ele querer, né, Tiagão? Isso é uma coisa bacana também, a diferença do que é o... Isso a Cia da Abelha vem bater na tecla há alguns meses para pesado, cá. Né, pesado, cara? A diferença do que é um empreendedor apícola e o que é um apicultor. E eu lembro que hoje cedo, professor, eu estava conversando com um colega lá no Instagram, eu abri nosso Podmel. Pessoal, o Podmel é uma live que a gente faz todo dia, mais ou menos 8h30, 9 horas da manhã. Podmel não, moço. Café com mel. Café com mel. Podmel eu tô falando aqui, assim, vai, mudou o horário. Podmel aqui. Desculpa, é o Café com Mel. O Café com Mel é a live que a gente faz no Instagram. Diária, todo dia. Mais ou menos 8h30 da manhã, ou 9 horas da manhã. Ou eu, ou o Pedro, o professor Armindo, a gente faz essa live lá. E a gente quer convidar todo mundo, pessoal, para participar do nosso Café com Mel, um projeto maravilhoso, né, Thiago? Lá no Instagram, pessoal, inclusive, que ainda não inscreveu no nosso Instagram, tá na hora de inscrever, né, gente? Isso, vai no Instagram, procura escrever lá, no nosso Instagram. Cia da Abelha. E é um bate-papo muito gostoso, viu, também. Muito bacana. E hoje eu conversei com como é que é o nome do rapaz? Everaldo do Rio Grande do Sul. Uhum. E ele tá começando agora na apicultura, já fez uma colheitinha, e tem, se não me engano, 8 começas, não sei. Começando agora, e ele falou, eu perguntei, você já vendeu o seu mel aí? Porque eu sei que o Rio Grande do Sul tem um preço ruim. O pessoal lá tem uma dificuldade para vender o mel, que se não for aluno, professor, né? Tem muita dificuldade de vender o mel. Aluno, professor não tem não. E eu perguntei, Geraldo, você já vendeu, como é que você vendeu esse mel seu? Ah, eu vendi na associação ali, eles pagam R$16 no mel embalado. Veja bem. E R$12 no mel no balde.
Olha bem, R$12 no Rio Grande do Sul. Embalado 16. 16 Às vezes a gente embalado. fala ali do mel no Nordeste. Não, o Nordeste acontece isso porque é uma região mais isolada, o pessoal não tem tanto acesso à informação. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul. Maiores IDHs do Brasil. Um dos maiores IDHs do Brasil, um dos estados mais ricos do Brasil, com um grau de cultura e de estudo mais elevado, e as pessoas ainda têm dificuldade, o apicultor rio-grandense tem muita dificuldade de entender o que é empreendedorismo. Exceto um que está aqui no nosso chat com a gente, um tal de Gerry Adriane Andrade, rapaz. Esse é empreendedor apícola, rapaz, e dos bons, viu? E tá lá na Serra Gerrão Gaúcha. tá firme, tá lá na Serra Gaúcha, agora. Ele e o Lúcio Heck, rapaz, uma dupla de empreendedores apícolas, alunos da Cerabelha, que estão botando para quebrar ali. E eu falei... E vai arrebentar a boca do balão, Eu viu? falei pro Everaldo, você assiste o vídeo do Lúcio Heck, você vai entender como é que o pessoal faz o método, como é que ele faz a apicultura, como é que ele empreende aí na sua região. Que eu acho, aí na região da Serra Gaúcha. eu acho impressionante que muito apicultor trata o mel como um produto perecível, né? Que, assim, não tem a paciência, porque vender fracionado também você não recebe de imediato. Não. Mas você recebe, você vende um balde a 12 o quilo? 12 o quilo. Mas e se você fraciona e vende picado, vende... 50 quilos. Quer ver? Eu vou Vende fazer a uma 50 pergunta para quilos? vocês dois. Vocês estiveram recentemente em Gramado. Foi? Foi ou não foi? Foi. Você teve com o Pedro, você teve com a Sabrina. Foi. Passaram lá a semana, passeando e tal, aquela coisa toda. Vocês encontraram o mel em Gramado? Por incrível que pareça, sabe onde que eu vi mel? Na beira da estrada, placa, mel e pinhão. Temos mel e pinhão cozido, pinhão cru e mel. Temos mel, pinhão cozido e pinhão cru. Mas na cidade não tem. Na cidade não tem. E na estrada de um jeito que E dá aí pra vem o parar. apicultor rio-grandense. Você não consegue nem parar na Não dá nem estrada. parar na E aí vem o apicultor rio-grandense e vende o mel para a associação A12. E aí incapaz de colocar o produto dentro de um pote igual esse aqui, ó. Colocar um produto dentro de um pote, procurar a Zoom Alimentos lá no Rio Grande do Sul para poder cifar o produto, não é verdade? E Não, E pousadas, despejar produto nas pousadas, nos hotéis dentro de Gramado, onde tem turismo do mundo inteiro. A gente, quando tá viajando, entra nessas lojinhas de souvenir, gente, a gente compra tudo que tem pra frente. E o pessoal não vende o mel. turista quer comprar. É uma coisa impressionante. Domingos Fonseca, São Luís do Maranhão, média de preço no varejo R$40 em São Luís. Olha que bacana. São Luís do Maranhão, cara. E vender mel também é técnica, né, professor? E faz parte do método ser da mesa. Faz parte do método. A pessoa pensa que é colocar um produto dentro de uma embalagem de qualquer jeito. Ó o mel, esse mel é puro. Não, aí aparece todo não é sujo assim, na não é. feira, com a mão suja pra vender. Gente, não pode. produto Ninguém, tem o técnica vendedor pra não pode vender. se apresentar mal. Você já viu o Tem vendedor de técnica pra Ferrari? apresentação. Como que o vendedor de um carro, de carro. um elegante. corretor imobiliário que vende casa, chega pra te vender? Eu lembro, Chega de qualquer eu jeito, lembro há chega. 30 anos atrás, né, quando a gente decidiu ali viver de apicultura mesmo, que meu pai que fazia os pontos de venda. Meu pai fazia os pontos de venda, aquela semana que eram os pontos de venda, eu ia para Piaro com o Geraldinho, que era o Raimundão da fumaça da época, e ele que saiu para fazer ponto de venda. Então era a Brasília marrom, Opa. ele entupia a Brasília marrom de produto e saía para poder visitar 50, 60, 70, 80 pontos de venda. Era um total de 87 pontos de venda que a gente tinha em toda Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte. Então ele saía e ficava o dia inteiro. Ele saía às 6 da manhã já para pegar as padarias abertas, que padaria abria às 5 horas da manhã, como é aqui também, né? Sim. Padaria abre cedo. Então ele fazia a padaria bem cedinho. Quando dava ali 7, 8 horas, abria sacolão, que era os verdurão. Aí ele saía fazendo os verdurão. Depois saía fazendo farmácia. Depois saía fazendo supermercadinho de bairro. Então ele voltava no final do dia, apurando ali, e era produto consignado. Como é que é isso? Como é que O funciona consignado é você deixar uma leva de produto com o revendedor e ele pagar aquilo que ele vendeu. No final de 15 dias. Era 2 visitas por mês naquele ponto. Eu já fiz assim também. Então ficava consignado, ele voltava ali no final do dia, na época era dinheiro que era o cruzado. Mas em dinheiro de hoje, ele voltava naquele final daquele dia com o equivalente ali a 50, 60, 70 mil reais de venda de produto fracionado que chegava ao consumidor através do lojista. Então era assim. Isso numa época que não tinha internet,
numa época que não tinha WhatsApp, meios de comunicação, o WhatsApp, Instagram. O WhatsApp da época, a gente até falou isso no congresso. Meu pai contou a história lá. Foi até legal ver aquela palestra que eu rememorei muita coisa, que ele, a gente faz isso mesmo. Tinha a carta social, cara, de 1 centavo. Verdade. A carta social de 1 centavo que foi... Eu não sei, eu ouvi falar só. Ela foi instaurada pelo governo Itamar Franco. Cara, nós estamos ficando velho, hein? Nossa. Itamar Franco. Eu lembro do Itamar, mas Ele era tem o vice umas do coisas Fernando que não Collor, precisa lembra? falar dele. Ele era o vice do Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor sofreu impeachment e ele assumiu como presidente da República. 92. 92. E aí ele criou a Carta Social. Ele criou a Carta Social que você colocava no correio, era 1 centavo. Você não podia colocar nenhum material impresso. Você tinha que fazer a temática toda escrita à mão. Você podia pegar o material e você podia reproduzir, por exemplo, mandar xerografar, xerox, de um conteúdo escrito à mão, mas tinha que ser escrito à mão. Se fosse impresso, não passava como carta social, aí você tinha que pagar a carta normal. A gente mandava em torno de 10 mil cartas por mês, cara. Nossa. Para cliente, para apicultor, já tinha venda de material apícola nessa época, era o WhatsApp da época, a carta social de 1 centavo. Caramba. E chegava. Depois, quando foi em 94, aí começou a internet. A internet veio em 94, no início do governo Fernando Henrique. Uhum. Mas era Só muito que acessível. a internet não havia ainda redes sociais. Né? A primeira rede social que existiu, ela veio em 2002, que foi com o Orkut. Orkut. Lembra do Nossa Orkut? Mas Senhora. antes tinha o Messenger, não tinha, não? Tinha os grupos. Os grupos, era o WhatsApp da época do... Mas até os grupos também vieram na primeira década do século XXI, Verdade. entre 2000 e 2010. Verdade, rede social. Até 99, você só tinha e-mail. Os E nove- não existia nem grupo de e-mail direito. Era só e-mail. Então era uma coisa apavorante. Hoje, você tem 1 milhão mais de recursos para você vender seu produto. Você tem as opções das redes sociais, você tem as opções dos marketplaces, você tem as opções dos e-commerces. O que é marketplace, professor? Marketplace, pessoal, é o Mercado Livre. Marketplace é a loja americana. Marketplace é o Magazine Luiza, onde você entra com o seu produto e o teu produto é apresentado como se fosse vendido por aquela marca. Você não precisa ter uma plataforma pesada, você tem alguém Não que vende precisa pra ter, mas se você quiser ter a plataforma pesada, você tem a opção também de montar o seu e-commerce, que é a sua loja virtual. Ou seja, mais uma opção, é como. Mais uma opção. Mas- Você tem a opção de pegar o seu WhatsApp, o pessoal acha que o WhatsApp é só para poder ficar passando pirâmide e vendo só para fofoca. poder ficar passando fake news. Não é? Piadinha, pra Só família. não, gente. Quando você pega o WhatsApp Business, você tem recurso de venda poderoso dentro dele. Poderoso. Você tem a opção de você criar um catálogo de produto dentro do WhatsApp e disparar o seu catálogo para sua rede inteirinha de contatos. Tem vendedor que vive disso, cara. Eu não conheço um apicultor que tem um catálogo de venda de produto dentro do WhatsApp. Verdade. Você imagina você ter ali, por exemplo, 3, 4, 5 mil contatos de WhatsApp. Dentro do seu WhatsApp, você transforma ele no WhatsApp Business e você mandar o seu catálogo de produto apícola para esses 3, 4, 5 mil contatos. Quem faz Aí, ó, isso? uma informação importante, viu, A gente? carta social virtual de hoje. É a Carta- carta social de hoje. Meninos, o papo tá muito bom, mas quando eu pensei em falar viver de apicultura, a gente já falou muito sobre as pessoas que estão economicamente ativas, quem está realmente aí trabalhando na ativa. Mas quando eu peguei esse tema, eu falei assim, gente, também a gente precisa falar dos aposentados. Por quê? É mesmo. A gente vê muito aposentado falar, não tem mais o que fazer, vou para a roça. E aí encontra na apicultura talvez de novo uma atividade secundária. O que é que vocês Na me falam realidade, sobre isso? eu vou até te corrigir se você me permitir, Jande. Por favor. Se torna principal. A verdade, está aposentado, né? Se torna principal. Porque ele está aposentado, ganhando ali a É maioria. verdade. A maioria dos aposentados no Brasil ganha salário mínimo. O salário mínimo. 96% dos aposentados no Brasil ganham salário mínimo. Aí não teve uma qualidade de vida boa durante toda a vida de trabalho ativa, vive tomando remédios e o salário Exatamente. mal dá para pagar. E aí quando ele descobre a apicultura, ele descobre uma fonte de renda poderosíssima, onde nós temos alunos aposentados dentro da escola de apicultura, Muito. que hoje estão tirando aí, não é o salário mínimo. Eles estão tirando o equivalente a 3, 4 salários mínimos da apicultura. Para viver de apicultura tem O idade? João Canuto é um exemplo. O que eu citei aqui agora que vende mel no atacado. O João Canuto tem a aposentadoria dele e um salário. Seu Magalhães. São Magalhães ele faz só de mel, ele faz todo mês 4, 5 mil reais de venda de produto apícola.
Então, e ele muito jeitoso, carismático, né? Carismático, e com papo para conversar. E explica do mel, explica da abelha, e fala dos benefícios. E tem o Instagram dele, mostra a piada que ele tentou, ganhando dinheiro, gente. Então, para viver de apicultura, não precisa ter idade Tem, não. mediana, não. Pode estar aposentado. A partir dos 8 anos de idade. A partir dos 8. Você tem uma coisa, que o grosso dos apicultores, o pessoal todo que está entrando na apicultura agora, a gente teve aí 2 anos e meio de pandemia, o pessoal não teve a oportunidade ainda de pegar um congresso brasileiro de apicultura. Não estou falando do Congresso Supremo de Apicultura, não. Estou falando do Congresso Brasileiro de Apicultura, que é o evento oficial da classe apícola no Brasil. Sim. Onde reúne ali 7, 8, 9 mil apicultores. Você tromba no corredor com apicultores de 80, 90, 95 anos. Tudo inteiro, esguio, conversando firme. Vou para apiário e visto minha roupa e colho o meu mel e trabalho numa boa. O seu Heriberto. O seu Heriberto estava lá no congresso. 92 anos. Participativo Demais. inteiro. Vende mel. Vende mel. Empreende. Pô, mas ele precisa empreender com 92 anos? Não precisa. Ele não precisa de renda. Ele está tranquilo. Mas e o prazer de viver? Mas o prazer de viver, o prazer de empreender, o prazer de produzir alimento saudável, o prazer de cuidar da natureza. Tá ativo. Então isso é impressionante. Exatamente. O ser humano precisa estar ativo. Que mantém viva isso, essa atividade. Então o aposentado, né? Quando a gente fala aposentado, eu acho que não vou nem usar o termo aposentado, porque essa turma de aposentado, criando, trabalhando com abelha, não são aposentados. Não aposenta, não. Mas Eles produzem mais do que muita gente nova, viu, cara? eu vou pedir Muito pro Thiago mais. falar de um caso que a gente tem muito próximo de aposentado na família. Tem meu pai lá na fazenda. Esse é o Pedro. Só que a gente que trabalha com as abelhas, ele dá uma ajuda, uma força pra gente lá, mas ele gosta do gado dele. Gosta do Os gado. boizinhos, as gosta do gado. vaquinhas. Eu tava até comentando com a Jande, tanto que é perigoso, a gente fica com o coração na mão com ele lá no gado, professor. Esse final de semana a gente esteve lá, tava colocando as melgueiras, tá no meio da safra aqui em Goiás, né? A gente colocando as melgueiras lá e deixamos meu pai e foi inventar de mexer com a vaca que tava desmamando, um bezerro lá. E a vaca enfrentou ele, o negócio mais perigoso do mundo. Olha bem. E a gente falando, gente, se ele tivesse só focado no mel, era muito mais tranquilo. Mais seguro. Mais seguro. Mas você tá doido, professor? Mas a abelha vai ferroar, vai matar. Com roupa de segurança, usando material de segurança, tem perigo, Thiago? Nenhum. Foi o que eu falei pra Jande. Se ele tivesse mexendo só com mel, eu estaria muito mais tranquilo. Agora adianta. Com gado, você não sabe o que vai acontecer lá. Não. Adianta estar o seu Pedro ali com a roupa do Zé Leôncio, do Pantanal, cuidando do gado dele, mas vem ali uma vaca Nelore ali, dá uma chifrada no seu Pedro. Oh, meu Deus do céu, seu Pedro, pelo amor de Deus. E a gente nem vê de onde veio a fumaça da Nossa, vaca. é bruto, hein? Magrinho que sobra nada. É bruto. Então, Às vezes as pessoas rodam em estradas rurais aí pelo país afora, na estradinha de terra, roda ali 20, 30 km de estrada de terra, de repente chega numa curva, tem uma cruz. É comum demais isso. A gente ia lá pra fazenda do Enio, uma cruz no meio da curva. Quando você perguntava na bitaca que tinha mais próxima que era aquela cruz, não, é fulano de tal que morreu ali de chifrada de vaca Nelore. Pois é. Então a gente fala que a apicultura... É pesado. A gente fala que a apicultura, ela rende mais que o boi, e hoje eu estava comentando com a Jande, ela é mais segura do que Mais segura do que o boi. Muito mais segura. Mais segura do que o boi. Mas para render mais que o boi, ela vai ter que ter um foco diferente, gente. Porque, por exemplo, vocês falaram no começo, eu queria até que o professor falasse mais sobre isso, a diferença entre ser empreendedor apícola, uma pessoa que vai focar em ter a renda, e ser simplesmente um apicultor. Deixa eu começar uma resposta nesse ponto, que eu vejo muito pessoal comentar lá no Instagram, que o pessoal fala assim, não, vocês estão inventando moda aí que a apicultura é melhor do que gado, porque no gado o pessoal vem comprar aqui na porta. E no mel ninguém vem comprar mel na porta. O pessoal pensa que você vai ganhar dinheiro com mel cruzando os braços, esperando o frigorífico comprar de você. Isso não existe. Eles pensam, o pessoal está mal acostumado achando que, da mesma forma que o frigorífico põe o preço no seu gado e paga o preço que ele quiser na sua carne, ele vem lá, busca e paga o preço que ele quiser, pensa que no mel é do mesmo jeito. O entreposto... Para ser apicultor tem que ser empreendedor. Tem que ser empreendedor. Se você quer ser um apicultor de sucesso, você tem que empreender. Então tem uma mudança cultural. Uma mudança cultural. E é uma mudança cultural que é pesada de acontecer. Não é a gente falando aqui, porque tem que empreender que vai mudar. Muita gente muda, até a gente comentando isso. Mas a ampla maioria dos que difundem a ideia de que não é possível,
Essa ideia só vai morrer, sabe quando? Quando eles morrerem. Deus que me perdoe de falar uma coisa dessa. Não tô desejando a morte de ninguém, não. Mas deixa eu até bater na madeira aqui. Porque é um vício de geração, né? Porque é um vício de geração. Isso é algo que vem no Brasil desde os anos 40, os anos 50, principalmente os anos 50 e 60 com a introdução da africana, aonde a apicultura ela foi renegada a uma atividade de segundo plano. Ela foi renegada a uma atividade quase esquecida. A apicultura chegou no final dos anos 60 para 70 praticamente abandonada no Brasil, né? A apicultura ela renasceu, ela ressurgiu das cinzas mesmo, foi a partir dos anos 70 para cá, mas renasceu sobre uma base de quê? Produza o mel e venda para quem beneficia. Isso é uma cultura que foi estabelecida no Brasil, e isso é cultural do Brasil desde o nosso período colonial. E até hoje. Né? Descobriram o Brasil, pegaram o que tinha de mais nobre na época, que era o pau-brasil, e foi mandado lá para fora como uma commodity barata, e virava o quê? Virava tinta vermelha para poder tingir as roupas das rainhas e das princesas da época. O Brasil é o celeiro do mundo, desde aquela época. Então é uma coisa impressionante. Isso aconteceu com a cana-de-açúcar. A borracha. Isso aconteceu com a borracha. Isso vem acontecendo Petróleo. com o petróleo, Ferro. com ferro. Ah, porque o Brasil descobriu... Como é que chama lá a bacia lá do petróleo? Lá, o pré-sal. Pré-sal. Descobriu o pré-sal, que a gente agora é independente no petróleo. Nossa. Minha gente... Vai tudo Isso sim foi Que é um romantismo. absurdo, que é um absurdo o petróleo estar no preço que está. Não, pessoal, o Brasil não tem estrutura e parque industrial para poder beneficiar petróleo. O Brasil continua mandando tudo o que ele tem de recurso mineral, de recurso vegetal, de recurso natural, mandando lá para fora a preço de banana. E essa mentalidade, professor, de você produzir e cruzar os braços, esperar alguém comprar, é a mentalidade de quem produz carne. Sim. É a mentalidade de quem produz leite, de quem produz ovo, de quem produz peixe. Você tem que esperar De quem alguém produz comprar. frango. Você tem que esperar alguém comprar. Você tem que produzir, cruza os braços e espera alguém comprar a sua produção. E por quê? Porque todos esses produtos de origem animal têm uma característica que difere da apicultura, e é aí que a gente bate pesado na apicultura, porque carne, ovos, leite e pescado são produtos perecíveis. Realmente Com precisa prazo dessa ali de agilidade. horas, de dias, de semana, tá podre, tá azedo. Tem que jogar fora, porque apodreceu. Você não tem opção. E o mel? ou vende. Exige agilidade na venda, Não, né? e tem um detalhe ainda. E o mel? O mel é perecível? O mel não é perecível. E o apicultor fica num desespero de vender correndo. Tudo bem, às vezes ele está apertado mesmo. Mas empreende na apicultura, segura um pouquinho. Se o preço tá bom, vende. Se o preço tá ruim, segura, é poupança. Mel não estraga, não apodrece, não azeda. Agora o apicultor tratar o mel como se ele estivesse vendendo um pedaço de carne. Santa ignorância. É isso que eu vejo, assim, essa urgência em urgência. desfazer da... Isso é cultural. Aquela coisa de vender. Não, nós temos que vender tudo que é produzido, que o meu papel é só produzir, meu papel não é vender. Meu amigo, se o seu papel não é vender, é papel de quem? De quem fura o teu olho em 4, 5 vezes o preço? Compra de você a 12 e vende a 60 ao consumidor final? Até porque Ou compra de você a 12 e exporta a 30, 35? E ainda tem uma diferença também aí na apicultura com os outros ramos do agro. É agregar valor. Eu tenho 30 cabeças de gado. Eu consigo montar um frigoríficozinho lá para poder abater as 30 cabeças e agregar valor na carne? Haja dinheiro, né? Você pode até fazer. Mas quanto que vai custar um abatedouro? Com 30 cabeças de E gado, quanto que vai custar um pagar? entreposto para você beneficiar essa carne? Nem paga Pois 30 é. cabeças de gado. Pois é. Nem paga. E o apicultor com 30 colmeias, ele consegue montar a sala de mel dele para vender o mel? Ele consegue montar a sala de mel dele, ele consegue obter o registro sanitário, ele consegue desenvolver a linha de produto e ele consegue faturar alto. Consegue manipular, consegue fazer... Consegue manipular, consegue Agregar desenvolver linha de valor. produtos, agregar valor. Consegue Ele não vai vender só mel. Consegue vender mel a R$120 o quilo? Consegue vender mel a R$240 o quilo. Mas para isso ele tem que fazer o quê? Descruzar o braço e estudar. E entender que o trabalho dele de apicultor começa na fazenda e termina na porteira. O trabalho, ele é apicultor até a porteira da fazenda dele. Porque da porteira da fazenda para fora, ele tem que ser um empreendedor apícola. O empreendedor apícola é o que vai empreender, é o que vai constituir a indústria apícola, é o que vai fazer o desenvolvimento de linha de produto, é o que vai verticalizar a venda do produto direto ao consumidor, é o que vai faturar alto. Então ele é apicultor até a porteira, porque da porteira para fora ele tem que ser indústria.
Ele tem que ter visão de negócio, ele tem que ter visão para empreender, ele tem que constituir um negócio próprio, ele tem que gerar emprego, tem que gerar renda, ele tem que gerar o quê? Todo o negócio dele como um grande negócio lucrativo. E de um alimento que não apodrece. Esse é o grande trunfo do apicultor, e o apicultor não acorda para isso. O produto dele não estraga, gente. Exatamente. Isso aqui pode ficar aqui 200 anos nessa prateleira aqui. Ó. Vamos deixar esse mel 200 anos. Nossos tataraneto não, acho que já vai ser a quinta geração nossa para frente. Mas tem que tirar o rótulo, porque aqui no Brasil tem validade de 2 anos. Tem validade de 2 anos. Absurdos do Ministério da Agricultura. A gente arranca o rótulo e deixa esse produto sem rótulo. Nossos tataranetos de daqui a 200 anos vão comer esse mel em perfeito estado de conservação e consumo. Sim. E o apicultor vende isso aqui como se fosse ovo de galinha. Nada contra quem produz ovo de galinha não, hein? Pelo amor de Deus. Realmente tem que ser feita uma produção e a tiragem rápida. Agora a gente está falando de um produto que... É nobre, né? Você vai consumir durante o ano. Você, assim, o apicultor ele não faz colheita mensal. A gente faz colheitas ou a safra ou a safrinha no máximo. Exatamente. Você tem que dar um jeito de vender no decorrer do ano também para você ter renda durante o ano. Exatamente. Mas tem que vender correndo? Não tem, ué. Nós estamos aí em pleno outono e inverno. Em pleno outono e inverno, gripe para tudo quanto é lado, não é? O povo se entupindo de vacina de gripe aí. E muita gente procurando mel, procurando própolis, procurando tudo. Tá vendendo mel igual água na companhia da abelha, igual água. Outra coisa que eu bato o pé, a gente tem que mudar. Mel não é só remédio. Porque não adianta também tomar uma colherinha de chá durante a gripe que não funciona. E não tomar mais, exatamente. Né? Tem que tomar direto. O consumo do alimento, ele é um alimento, um alimento saudável. Mel é alimento, né? Não é remédio. Não é remédio. Professor, tem muita gente, eu acompanho as redes sociais da Cia da Abelha diariamente, tem muita gente que está tendo esse contato com esse mundo da apicultura agora. Exatamente, primeira vez, né? Primeira vez que está vendo, primeira vez que está entendendo como é o processo de produção, como que o mel não vem engarrafado, que ele tem um processo para a produção dele. Para a gente encerrar, porque está quase no nosso horário, uma dica para quem quer viver de apicultura. Bom, bacana isso, porque a gente está até com o nosso treinamento aí essa semana, né, Thiago? Verdade. Com o nosso treinamento aí, Apicultura para Todos, e o nome não é à toa. Não é um nome simplesmente politicamente correto, que a apicultura é para todos, né? A apicultura é para todos os empreendedores, aqueles que têm realmente ali perfil empreendedor, que desejam buscar. Então você quer viver de apicultura? Primeira coisa, busca conhecimento. Busca conhecimento. A apicultura não é só ferroada e não é só mel. A apicultura é um mundo muito maior do que isso. Essa semana mesmo eu fiz uma entrevista lá para o pessoal da rede como é que é? Terra Viva? Terra Viva. Terra Viva? Canal Terra Viva. É Terra Viva mesmo? Acho que né? O canal Terra Viva, e a gente estava falando exatamente isso. A repórter perguntou exatamente isso. Então a apicultura não é só ferroada, não é só mel. Então busca conhecer, entender o que é a cadeia, entender o que é a produção, entender o que é a superprodução de mel, entender os biomas, entender que o Brasil é o país que mais produz mel no mundo, mel orgânico, limpo. Não é o maior produtor de mel do mundo, mas é o maior produtor de mel orgânico do mundo. Isso. Entender que isso coloca a gente numa diferença competitiva gigantesca no mercado. Entender que o grosso do mel é enviado lá para fora para exportação, mas que falta mel aqui dentro. Se o Brasil ele fizer uma variação de apenas 20 gramas a mais de mel por brasileiro ano, hoje está consumindo em torno de 80 gramas, se pular de 80 para 100 gramas, gente, não tem mel. A atual produção do Brasil não atende 100 gramas de mel para o brasileiro ano. Então tem espaço para produção, tem espaço para a gente aumentar o consumo interno, tem espaço para a gente oferecer produto saudável para a mesa do brasileiro. A gente não depende nem de exportação se a gente não quiser. Quem quer entrar pode entrar sem medo. Pode entrar sem medo. O apicultor que está aí em regiões aí onde ele fica na mão de atravessadora, onde ele fica na mão de entreposto, onde ele é desestimulado à ideia do empreendedorismo, não encare isso como uma derrota, não encare isso como uma dificuldade para você. Se tem gente dizendo para você que não é legal você vender produto direto ao consumidor, então desconfia, porque ele está dizendo o contrário. Meu amigo, vai vender porque ali é o caminho, porque ele está fazendo isso. Ele não quer que você faça a venda. Ele quer que você fique refém a vida inteira dele, ele te pagando 10, 12 reais o quilo. Ele não quer que você faça o que ele faz. Então empreende, vai buscar informação, vai buscar capacitação, vai buscar treinamento
Esteja do lado de quem faz. Se você quer empreender em qualquer atividade, não é só na apicultura não, qualquer empreendimento que você faça na sua vida, você tem que estar do lado de gente que esteja fazendo também. Então quem é que está empreendendo? Corre para junto dessa pessoa. Não vai para junto daquele que está trocando alhos por bugalhos, não. Porque senão você vai estar atraindo a energia daquilo, de vender alhos por bugalhos. Então vai junto atrás dessa pessoa. Busca aquelas pessoas que estão ali vivendo da prática apicultura em torno disso. Em torno de renda de fato com a apicultura. Porque você tendo essas pessoas junto de você, você vai estar sempre buscando as energias de quê? De empreender na apicultura, faturar alto com a apicultura e ficar milionário com a apicultura. Porque você tem a opção não é de ganhar só renda não, gente. É de ficar milionária na apicultura. Opa. A apicultura é para você ficar milionário. Mas para isso você tem que querer, tem que empreender e tem que batalhar de fato, né? É isso aí, professor. Lembrando, Isso aí, né? Hoje a gente tem aula, né? Hoje tem uma aula, pessoal, 19 horas. 19 horas. Nós temos a nossa terceira aula da nossa apicultura para todos. É o curso E da hoje é a Apicultura. superprodução de mel. A gente está falando aqui do pessoal buscar informação. Hoje é uma boa oportunidade. Se tem gente aí acompanhando o nosso pô de mel que ainda não participou da nossa aula, né, Thiagão? Verdade. Pode estar participando com a gente. 19 horas a gente vai estar aqui Se tem para alguém- poder fazer nossa terceira aula. Se tem alguém com dúvida também, se vale a pena ou não entrar na apicultura, cola na gente que é sucesso, hein? E a gente já está até falando de empreender, né? A aula de amanhã é sobre isso, né? É verdade. Hoje a gente vai falar Mel. sobre superprodução de mel e amanhã a gente vai falar como é que a pessoa fatura alto nisso aqui, ó. Olha Como aí. é que ela consegue chegar nesse ponto aqui, ó? O produto dentro da embalagem, com a rotulagem. Esse aqui não é nem o cifado, né? Cadê o cifado? Tem aí fácil aí? Não, tá de lá. Deixa eu pegar ele rapidinho ali para turma ver o cifado. Quando o professor pega, eu vou fazer um convite aqui. Amanhã, 8h30 da manhã, lá no nosso Instagram, vai ter um café com mel especial. Olha. Amanhã tá confirmado o café com mel com a rainha do mel. Com a rainha do mel, Rainha do rapaz. mel. Imperdível. A Laís. Imperdível. Lá de imperdível. Minas Gerais, ela produz mais de 100 quilos de mel por colmeia. É muito mel. É muito Mais mel. de A Aluna 100 Ciara Abelha, quilos. né? Ela e o Abelha. Vinícius. Aí, gente, amanhã nós vamos falar disso aqui, ó. Esse aqui é o rótulo antigo da Ciara Abelha. A gente, recentemente, a gente está aqui com o Registro Sanitário Federal, aqui é o CIF Federal. Tá bom, pessoal? O CIF Federal é o mel Ciara Abelha com CIF Federal. Imagina, como é que você chega nisso aqui? Amanhã nós vamos falar sobre isso, né, Thiagão? É isso aí. Como que você fatura alto com a apicultura? Então, isso que a gente está falando de empreender vai ser aula de amanhã. Então, a gente precisa dessa turma toda, 299 colegas acompanhando aqui agora, gente. Que coisa boa. Estamos com a turma boa aqui. A gente quer vocês com a gente amanhã. Não é para vocês saírem simplesmente motivados, não, viu, Adeilson Torres? Não é só para você sair motivado, não. Você está aí no sertão de Pernambuco. É você, de fato. Ele está dizendo que colheu 250 quilos de 8 colmeias. E já está ficando sem mel só seguindo as nossas dicas, Thiago. Olha que maravilha. Em Pernambuco, então tá faturando alto lá, ó. Bacana, Tá rapaz. vendendo tudo fracionado. Não tenha vergonha de falar isso, tá? Não Pode ter falar. vergonha, sou apicultor com orgulho, defendo a natureza com orgulho, sou amigo da abelha com orgulho. Eu produzo mel sem matar a abelha. Eu não faço igual esses tirador de mel do mato que enfia fogo em abelha. Ou seja, eu trato a abelha com carinho e ganho dinheiro com isso. Isso é maravilhoso, gente. Isso é algo que é um privilégio para nós, né, Thiago? Fantástico, Né, Jandileide? fantástico. E são dois temas importantes. Apicultura é para todos e dá para viver de apicultura. E, e ficar muito rico com a apicultura. Exatamente. Muito rico. Feliz. Isso é o mais gostoso. Valeu. Feliz da vida. Saudável. Valeu. Muito isso aí, bom. gente. Bom demais, gente. Espero que tenha valido a pena aí. Hein? E vamos nos falando, né? É isso aí, gente. Até Amanhã, mais tarde, então, Deixa os comentários aí, gente. Hoje, aula hoje, 19 horas. E amanhã, que horas que vai ser? 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Vai ter o Café com Mel lá com a Rainha do Mel, pessoal. Tamo junto aí. Imperdível. É isso aí. Um Abraço. abraço, gente. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.